através dos projetos EDNOA e Aranhis. Devo também dizer que a doutora Covadonga terminou recentemente outro doutoramento em literatura medieval. E é com todo o gosto que a recebemos, portanto, aqui nesta apresentação sobre a analística e a cronística medieval sobre Lisboa, a qual estamos muito curiosos para ouvir, e passo a palavra à doutora Covadonga. Muito obrigada, começo por agradecer ao Gabinete de Estudos e Ponências e especialmente aos organizadores destas sessões medievais, os investigadores Manuel Fialho e Miguel Martins, o convite que me foi feito, que agradeço muito porque acompanho estas sessões. E vou, portanto, começar por partilhar a apresentação. E vou falar fundamentalmente de anais, de analística medieval portuguesa e da presença de Lisboa nesse tipo de textos. E vou fazê-lo a partir de uma introdução bastante ampla para tentar explicar da melhor maneira possível o que são os anais, o que é a historiografia breve, que textos são esses e dentro desses textos que encontramos sobre a Lisboa medieval. Portanto, este vai ser o esquema básico da apresentação, a começar pela terminologia. Os anais produzidos no território que hoje é Portugal, mais antigos dos quais sabemos, posteriores à chegada dos poderes muçulmanos, seriam estes anais de Urbão, o Cronicon Urbanense, o Anales Urbanenses, que são, como podemos ver aqui, uma pequena lista de reis, 3 reis, e a seguir uma série de notícias históricas datadas. Temos aqui os anais como foram escritos em latim, aqui a tradução, e o que encontramos é uma série de registros breves, neste caso 6, com as datas no início de cada uma das notícias. Temos, portanto, uma lista ou série de notícias em ordem cronológica, com o calendário cristão, com a era hispânica, que se produziu em Portugal até ao século XV, e com indicações das datas relacionadas com os santos do dia, e uma série de acontecimentos político-militares que referem este território em que se encontrava o mosteiro de Urbão nessa altura, entre os séculos IX e XII. Isto é aquilo que chamamos anais. Isto é um tipo de historiografia característica dos séculos medievais, como veremos, não exclusiva dos séculos medievais, mas muito característica dos séculos medievais. Os anais seriam, portanto, listas ou séries de notícias datadas, cada uma dessas notícias é chamada entrada, e que estariam sempre em ordem cronológica, com algumas exceções, mas geralmente em ordem cronológica. Os anais fazem parte daquilo que chamamos historiografia breve, e, portanto, seriam talvez da historiografia breve o tipo de textos mais conhecidos para o período medieval. Frequentemente são anónimos, não sempre, mas na maior parte dos casos não sabemos quem os escreveu, e frequentemente aparecem sem título, são editores posteriores que baptizaram os anais, que deram títulos a estes anais, e costumam ser interpretados a partir do lugar e do momento em que se pensa que foram escritos e do tipo de notícias que foram registradas. Tentamos dar um sentido, compreender essas listas de notícias a partir daquilo que sabemos, do pouco que sabemos delas. Geralmente
consideramos que esos textos justifican a existencia de entidades geopolíticas, mosteiros, reinos, etc. E muitos deles contêm registros sobre fenómenos naturais, terremotos, pandemias, eclipses, etc. A primeira questão que se coloca, portanto, sobre os anais é a questão da terminologia, que é bastante complexa. É bastante popular, digamos, falar de anais e crónicas como dois tipos de historiografia medieval. Isto, para quem trabalha em historiografia medieval, não é correto, por muitos motivos, mas é bastante frequente ouvir que há dois tipos de historiografia medieval: os anais, ou listas de breves notícias datadas, de um lado, e os textos narrativos do outro. Como veremos, há uma relação entre estes dois tipos de textos historiográficos, e há outros tipos de textos historiográficos, mas esta polarização existe, anais por oposição a crónicas como tipos de historiografia medieval. É também bastante comum falar dos anais como uma historiografia própria da Alta Idade Média, como um estado prévio, uma pré-história da historiografia medieval, uma forma simples que se praticaram nos primeiros séculos da Idade Média. De facto, no mundo britânico e na França é bastante comum as restrições sobre anais remitirem às tábuas pascuais, às tabelas pascais, aos breves registros historiográficos que foram escritos nas margens destas tabelas e também de calendários, como este exemplo que temos aqui, onde temos nas margens destas tabelas pascais uma série de notícias historiográficas. Bom, isso pode ser aplicado aos anais que se escreveram nas Ilhas Britânicas, na França ou nos condados catalães, mas não seria aplicável à maior parte dos territórios ibéricos medievais. Não há uma relação nos anais que conhecemos, nos mais antigos, entre as tabelas pascais e a escrita de anais. Se há uma relação entre os anais e os obituários, por exemplo, os calendários, diferentes escritos que registravam uma periodização do tempo, uma preservação da memória do passado, da memória dos mortos, mas não se pode dizer que os anais começam a ser escritos para acompanhar esse tipo de textos. Há uma relação entre eles, mas não é, digamos, não há uma origem dos anais neste tipo de escritos. Há também uma problemática com o nome. Os anais não se chamavam anais na Idade Média. Foi na época moderna que, por inspiração nos anales clássicos, que não eram exatamente aquilo que foram os anais na Idade Média, começaram a ser chamados anais a esse tipo de composições medievais. Há uma tipologia de Isidoro de Sevilla bastante citada nas etimologias, que fala de efemérides, calendários, anais e histórias, como quatro tipos de historiografia. É muito difícil aplicar esta tipologia, que foi criada no século VII aos textos dos séculos IX, X, XI, etc. E os anais continuam a ser escritos na época moderna, e na época moderna que nas cópias, porque muitos dos anais medievais que conhecemos chegarão a nós através de cópias modernas, e é nesse período posterior, portanto, à Idade Média, que se começam a colocar esses títulos de anais e que se começa a utilizar esta terminologia, mas temos de pensar que sempre estamos a aplicar uma palavra posterior a uns textos que na altura não se chamavam assim e que, como dizia há um bocado, normalmente não têm título. Há
aliás, outras denominações para a historiografía breve medieval. Tamén en época moderna começaron a ser chamadas estas composições cronicões, o crónicon en latín, no sentido de crónicas pequenas. Há outras composições breves, como Laterculus ou listas regias, genealogias, pequenas contagens do tempo desde a criação até o presente da escrita, ou desde a criação até o nascimento de Cristo, ou a divisão do tempo em 6 idades, pequenos textos que costumam aparecer associados aos anais. Isso todos seriam diferentes tipos de historiografia breve medieval e, nesse sentido, a terminologia complica um bocado o estudo. Podemos considerar isso uma introdução a uns anais, ou faz já parte dos anais essa pequena contagem no início. Portanto, há bastante discussão em relação à terminologia, há estudos bastantes que discutem isso. Nós vamos ficar, por enquanto, com um nome pelo qual são mais conhecidos, vamos chamar anais as listas de notícias datadas e vamos ver quais são as que interessam concretamente para esta intervenção. Uma outra questão relacionada com os anais é a problemática da transmissão. Quais são os hábitats dos anais? Isto é, onde costumamos encontrar anais, tendo em conta que normalmente são textos breves e, portanto, podem aparecer em diferentes manuscritos que contêm outro tipo de textos. Bom, antes estávamos a ver Lorban. No caso de Lorban, encontram-se no verso do primeiro fólio de um livro de testamentos, portanto, de um cartulário do mosteiro de Lorban, e isto não é exclusivo desses anais. Por exemplo, o tumbo colorado da Catedral de Santiago de Compostela também tem uma lista de anais num fólio a acompanhar aos documentos que lá foram copiados. Às vezes encontramos notícias soltas, porque também consideramos anais a estas notícias breves datadas que aparecem nas versos, como neste caso um códice com origem no mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, que nesta parte do manuscrito transmite a vida de São Brendan, e encontramos aqui uma pequena entrada analística na era de 1312, portanto 1274, houve uma grande fome do reino de Portugal. Portanto, esta seria também uma notícia analística, e estas notícias aparecem em muitos manuscritos de diversos tipos. Sempre que há um espaço em branco, há a possibilidade de alguém ter registrado lá uma notícia deste tipo. Exemplos de lugares onde encontramos anais. Este é um livro produzido no convento de Uclés, da Ordem de Santiago, onde foram copiados diferentes textos, sempre pelo mesmo escriba, com a mesma letra, relacionados com a Ordem de Santiago ou com este convento, e no meio desses textos aparecem estes anais, que são conhecidos como Crónicon Uclense, e que, como se pode ver, é preciso ler o texto para reparar em que aí no meio, entre diferentes textos, está uma lista de anais. Estes são os Complutenses, dos testemunhos dos chamados Anales Portucalenses Letteres, que são no início de um manuscrito ao pé da lista das obras que transmite esse manuscrito. Temos a questão de que a maior parte dos anais que conhecemos chegarão a nós em cópia, às vezes traduzidos e muitas das vezes com acrescentamentos. Um caso similar a este que vimos também na Biblioteca Marqués de Valdecilla da Universidade Complutense de Madrid
temos esta obra, esta cópia da obra de Rodrigo Cerrato e, no fim, no índice dos capítulos, concretamente a partir de aquí, comenzan uns anais, como podemos ver, con o mesmo formato, a mesma letra do índice dos capítulos da obra. Estes anais, que nese manuscrito e nun outro, porque há dois testemunhos desses anais, que são chamados Crónicos Cerratense, foram escritos em latim. Aquí, nesse manuscrito, que é uma cópia que hoje se preserva na Hispanic Society Nova York, é uma cópia de uma versão em castelhano da obra de Rodrigo Jiménez de Rada. Encontramos uma tradução desses anais, uma tradução para o castelhano. E, por exemplo, se voltamos ao Cerratense, se vem marcado no quadro branco alguém com uma outra tinta, numa outra letra, não sei se dá para reparar na imagem, mas alguém continuou, acrescentou novos motivos que hoje apenas se vêem, mas dá para ver que houve aí uns acrescentamentos, que alguém quis continuar, viu que havia uma lista de anais e quis acrescentar algumas notícias. Esta questão dos acrescentamentos coloca bastantes problemas. Nós não sabemos exatamente, nas listas que estudamos, quais foram escritas, como chegaram a nós, e quais são produto de uma soma, de uma série de acrescentamentos. Por exemplo, neste caso, neste manuscrito que na origem estava na Fé Catedral de Toledo, temos uns anais, bastante amplos, e se reparam nas margens e em diferentes espaços em branco acrescentamentos posteriores. Leitores destes anais decidiram colocar lá mais informações. E neste caso conservamos o manuscrito medieval, mas conserva-se também uma cópia moderna, que, como dizia, é bastante comum conhecermos listas de anais através de cópias modernas. E nessa cópia, o copista tentou preservar essa estrutura, deixar nas margens o que estava nas margens do manuscrito e manter a lista tal como estava, e até fazer anotações sobre as diferentes mãos, portanto, os diferentes escribas. Isto não é nada comum. Normalmente, quando os anais eram copiados, eram acrescentadas essas notícias que estavam nas margens e passavam a fazer parte da lista. Portanto, havia uma série de acrescentamentos que alteravam essa lista original. Isso leva a falar de como é que se compunham os anais, que funções tinham e de toda uma série de questões abertas que temos constantemente. Porque, por exemplo, no mesmo manuscrito da Catedral de Toledo, nas fosas de guarda, encontramos estas listas que sabemos, por um estudo de Enrique Jerez, que são apontamentos que foram feitos a partir de uma obra narrativa, de uma crônica. São apontamentos que foram tirando, seria, portanto, uma cronologia que sai de um texto narrativo. E imaginamos que alguns dos anais que conhecemos foram produzidos pelo processo contrário, porque o autor de uma crônica ou de uma história estava a fazer uma lista de acontecimentos, uma série de apontamentos, para depois desenvolver o relato. Mas há casos, como por exemplo este de um notário de Córdoba, porque neste caso, pelo que dizem as entradas, e podemos mais ou menos saber ou fazer uma ideia de quem foi o autor desses anais, em que podemos ver que os anais foram criados através da
escrita en diferentes momentos. Estes textos están nas foixas de guarda de unha copia das partidas, e o que temos é a subjetida para ver mellor en diferentes momentos, con diferentes letras, con diferentes tintas, foran acrescentadas entradas ao longo do tempo, e nesas entradas falas de acontecimentos políticos, de acontecimentos locais, neste caso de Córdoba, e tamén de acontecimentos na vida deste señor, cando nacían os fillos, cando casaban, etc. Por tanto, temos aquí un testimonio de unha escrita diacrónica ao longo do tempo, foran acrescentadas novas noticias, e así foise criando unha lista ordenada de noticias que hoxe chamamos anais. Estes son os anais de Pedro Ruiz, un notario de Córdoba. Por tanto, como e por que eran feitos anais, non temos certezas. Podían ser esquemas de narrativas, podían ser cronologías, como as que aparecen hoxe tamén nos libros de historia, podían na maior parte dos casos eran consecuencia de unha tentativa de registrar, de preservar a memoria dos acontecimentos con os objetivos políticos claros, por tanto, varias cuestións abertas en relación a esas composicións. E unha última cuestión dentro desta ampla introducción, a cuestión das compilacións. Os anais eran textos breves que aparecen en diferentes manuscritos, mas ocasionalmente eran copiadas diferentes listas de anais nun mesmo manuscrito. E esas compilacións posuman ser moito interesantes. Vou dar apenas dois exemplos, os máis significativos. O Breviario de Cardeña, que foi recentemente editado, vai ser publicado, acho que antes do fin do ano, por Javier Rodríguez Molina. O Breviario de Cardeña, que hoxe está na Biblioteca da Real Academia de la Historia en Madrid, é un breviario do Mosteiro de Cardeña, e nos folios finais foran copiados nos inicios do século XIV unha serie de textos historiográficos breves, a maior parte deles analísticos, que terían sido escritos no Mosteiro de Cardeña ao longo dos séculos, por tanto, moitos deles en latín, e neste breviario algúns aparecen, algúns que na orixen eran textos en latín, aparecen xa traducidos, e, por tanto, un conxunto de textos historiográficos producidos nese mosteiro, que foi un mosteiro extremamente importante nos séculos da Alta e da Plena Idade Media, e foran copiados, achamos que con alguma intencionalidade, nos inicios do século XIV. Lá temos, por tanto, todo un conxunto de textos analísticos nun mesmo manuscrito. E o mesmo acontece con o Libro da Noa. O Libro da Noa foi producido no Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. Sabemos que na orixen eran os últimos cadernos de un salterio que contiña as oracións que se facían no mosteiro na hora de Noa ou Nona, por iso o nome, mas en época moderna foron separados esos cadernos, ficaran un volumen individual que hoxe está na Torre do Tombo. Temos estado a desenvolver, falo en plural porque falo en representación de unha equipa, nos últimos anos un proxecto de estudo e edición de este volume, do Libro da Noa. Está xa en aberto, pode ser consultada a edición electrónica do manuscrito. Por enquanto xa apenas a transcripción, faltan ainda algúns procesos de edición, mas como caracteriza as edicións electrónicas, pode ser vista en diferentes formatos, con abreviaturas, con identificación de mans, de cores, etc. E, por tanto, é unha edición que
E a partir dessa evolução electrónica e tamén de outros estudos que temos estado a desenvolver, estamos a traballar con bastante intensidade neste manuscrito que é extremamente interesante, porque aquí encontramos textos historiográficos breves copiados ou producidos no Museo de Santa Cruz de Coimbra entre os séculos XI e XV, portanto percorren a historia medieval do Reino de Portugal. O libro da NOA, a edición electrónica do libro da NOA, está hoxe numa página que corresponde a un proxecto maior que estamos a desenvolver no Centro de Historia da Universidade de Lisboa, o proxecto Arani, que ten como objetivo criar un arquivo digital de anais ibéricos, arquivo analístico hispano. Este é o blog do proxecto en que vamos colocando, para além das informações sobre a equipa, as actividades, os contactos e as relações com outros proxectos, como por exemplo o libro da NOA, tamén diferentes noticias. Fizemos un jogo para a Noite Europea dos Investigadores e as edições dos textos que vamos editando. Portanto, aquí não temos edições electrónicas, mas sí temos, por exemplo, no caso dos anales urbanenses, o anais de Urbán, uma descrição dos anais, a localização, a imagem, as informações sobre publicações e estudos, a transcrição, a edição e a tradução junto com observações. Un outro exemplo é o Cronicon Namequense, unha das versões dos anales portugalenses béteres que se encontra nun folio que está ao inicio do martirologio e obituario da Sé de Lamego. Esta sería a imagen e, de novo, transcripción, edición, traducción e observações. Por tanto, isto é o que estamos a publicar. O blog non está moito actualizado, mas nos próximos meses acho que conseguiremos mostrar xa a maior parte dos textos analísticos coñecidos portugueses medievais. Estamos a avanzar nas últimas semanas con bastante bon ritmo. E, bom, em relação ao objetivo mais que está menos próximo, mas no qual estamos a trabalhar, gostaríamos de cada uma das entradas, este é um exemplo, uma entrada por uma notícia do livro da NOA, era de 1364 anos, 4 dias andados do mês de julho, foi morto João Afonso em Lisboa por justiça que o rei Dom Afonso, filho do muito nobre rei Dom Dinis, mandou fazer em ele. Bom, com cada uma destas entradas, portanto, queremos fazer a nossa base de dados. A base de dados irá conter toda a informação sobre cada uma das entradas e toda a informação que fornecem essas entradas. Por exemplo, neste caso, a localização faz parte do livro da NOA, que será no seu momento ligado à edição eletrônica, mas também a data, as pessoas, os lugares, de maneira que poderemos fazer procuras em todo o conjunto dos anais ibéricos a partir de datas. As datas nos anais são sempre complicadas, porque isto é um paradoxo. Os anais, em princípio, que faziam era datar, mas muitas das vezes datavam mal. Mas, bom, quando consideramos que as datas são corretas, colocamos apenas as duas datações, hispânica e ano. Quando sabemos que há datas alternativas, colocaremos também essas datas alternativas, os lugares, neste caso Lisboa, as pessoas e uma breve descrição do acontecimento, de maneira que possamos procurar, por exemplo, por Dom Afonso IV de Portugal, irão aparecer todas as entradas que falam de Dom Afonso IV de Portugal, que evidentemente serão dezenas.
se a nosa procura fose Lisboa, que sería o que encontraríamos? E chegamos já, portanto, a aquilo que interesa nesta sesión. Qual é a presença de Lisboa nos anéis medievais? Bom, ainda não temos feito a base de dados e as soluções não estão ainda prontas, mas se vamos, por exemplo, ao livro da Noa, no livro da Noa há muitas notícias sobre Coimbra, porque foi feito em Coimbra, mas encontramos algumas, como a notícia da conquista, nascimentos de filhos de reis em Lisboa, ou nesse caso a morte de Afonso IV, que foi enterrado em Lisboa. Normalmente nos anais há acontecimentos político-militares que se relacionam com Lisboa, porque aconteceram em Lisboa, e também há algumas notícias locais quando os anais foram feitos de facto em Lisboa. Por exemplo, na Torre do Tombo há um manuscrito extremamente interessante onde são chamados Anais de Afonso de Alfama. O manuscrito é um calendário do Museu de São Vicente de Fora dos últimos séculos medievais. Encontramos, portanto, o calendário com os diferentes ninfas e orações que devem ser feitas pelas diferentes pessoas que doaram ao mosteiro o que fosse para o mosteiro rezar pela sua alma. Mas a partir de aqui, o que está no quadro branco, encontramos uma série de notícias analísticas e, como podem ver, isto foi raspado, este tipo de manuscritos, os obituários, os calendários, continuaram a ser reutilizados. Havia coisas que se raspavam e escrevia por cima delas. Neste caso, portanto, vemos que foi raspado, e depois que foram raspados os próprios registros analísticos. O último apenas se consegue ler. No verso deste folio encontramos também uma notícia analística, de novo escrita por cima ou num espaço onde previamente houve um outro texto. E se continuamos no verso do último folio, encontramos já uma lista mais ampla. Neste caso todas são notícias analísticas, mas estão em bastante mau estado, estamos a ter dificuldade para ler. Mas aqui vemos, como tínhamos naquele exemplo português anterior, diferentes letras, diferentes momentos, portanto, um processo de composição. Estas últimas notícias são extremamente interessantes, e é aqui que se identifica o autor da Afonso de Alfama, porque fala em primeira pessoa, mas não dizem respeito a Lisboa especificamente. Mas se vamos para as anteriores, estas em concreto sim. A primeira não, porque fala do nascimento de Dom João, filho de Dom Afonso V. A segunda sim, porque data a criação da cerca fernandina, a construção da cerca fernandina. E a última é uma pequena descrição da história, brevíssima descrição da história de Lisboa nesse contexto, desculpem, da conquista de território pelos cristãos, quando foi tomada aos infiéis muros pelo glorioso Dom Afonso Henriques o Bravo, na era do Senhor Jesus Cristo, de 1147 anos, a qual terra e reino de Espanha foi perdida no tempo do rei Dom Rodrigo, que foi o derradeiro rei dos povos, etc. Portanto, temos aqui uma notícia especificamente sobre Lisboa, como anterior. A notícia que não se consegue ler bem também seria referente a Lisboa. E no verso deste folio, esta que me parece especialmente interessante, sobre uma ceia no século XV e como afetou ao mosteiro. Em uma terça-feira foi um grande dilúvio de águas
que derribou a parede da nosa horta pequena e nos alagou todo o mosteiro, a lugares unha grosa graveira e a lugares menos, e foi moi grande a destrucción da igrexa que está cabindo, etc. Por no mesmo sentido, nuns chamados apontamentos históricos do século XIV, unha copia que fez o padre Antonio Brandão, por tanto no século XVII, de uns apontamentos do século XIV que encontrou, e neste caso temos esta copia do século XVII. Temos fundamentalmente 4 noticias, que serían estas 4, e a primeira é un milagre atribuído a San Vicente, a terceira é o nacimento de Dona María, filla do infante Don Pedro, futuro Pedro I, e a súa esposa Dona Constanza. A cuarta é unha noticia extremamente interesante sobre a batalla do Salado, mas é a segunda que aquí interesa, porque temos a descripción na era de 1381 anos, portanto 1343, sábado 4 días de xaneiro, na moi nobre cidade de Lisboa faz un diluvio de agua tanta e tamaña que danou a maior parte das hortas e as muiñas que habían alrededor da vila. E isto non tanto para nós, porque os que estudamos anais ou historiografía en geral interesamos pela composición, pelos motivos que poderán ter levado a criar esses escritos, mas para quen estuda Lisboa medieval acreditamos que pode ter interés toda unha serie de referencias que aparecen aquí, como fez moi grandano en tonéis de viño da Rúa das Arcas e das outras rúas había loxas de viño, por tanto imaginamos que seríamos os disciponenses deben saber mellor rúas onde se vendía viño. Entrou a dita agua pela Rúa Nova e entrou na maior parte das loxas e casas da dita rúa, así que faz grandano en panos, en cera, en taliquería, por tanto serían as coisas que se vendían na rúa. Fala tamén da Rúa das Carnes. E xa para acabar, un outro breve exemplo de como non apenas nos anais medievais portugueses, mas tamén nos anais en geral, non exclusivamente portugueses, podemos encontrar noticias de Lisboa. Este é un volumen que se conserva no Mosteiro de Escorial, unha copia do século XVI de diferentes textos, unha letra terrível e unha copia bastante má, que nos últimos folios ten unha serie de textos analíticos medievais, ten varios. O primeiro é o chamado Libro de las Eras, que é moito interesante por diferentes motivos, mas vou pasar a frente porque neste non se fala de Lisboa. A seguir a esta composición que terá sido feita na primeira mitad do século XIV, nos meados do século XIV, a un texto tamén pseudo-historiográfico, a Lenda da Blasfemia de Afonso X, e a seguir a unha outra lista de anais, unha lista posterior que comeza nos inicios do século XIV e chega até aos inicios, até ao ano, acho que en 1402, até o mesmo inicio do século XV. E nesta lista, que inédita e non coñecemos outros testimonios, aparece unha noticia sobre Lisboa que acho que pode ser tamén bastante interesante. Concretamente esta, na era de 1411 anos, por tanto, en 1373, cando Enrique de Trastámara ataca Lisboa no contexto das guerras fernandinas, diz: corrió el rei don Enrique con los castellanos todo el reino de Portugal e entrou hasta en Lisboa e quemó toda la Rúa Nova y un tablado que estaba ahí que era el mejor que había en España. España, como sabemos, en contexto medieval pasou referencia á Península Ibérica. Portanto, temos aquí a noticia deste tablado que non sabemos exactamente o que é, mas é máis unha información que aparece neses textos que, insisto, a maior parte son inéditos e contén dados para estudar a cidade de Lisboa e moitas outras temáticas.
E isso é tudo. Obrigado, Cova. Obrigado, Cova. Foi um conjunto de informações extremamente interessante, apresentado de uma forma, de quem conhece bem estes temas, mas de uma forma extremamente elucidativa, e acho que quem, como eu, conhecia mal os anais, ficou a perceber muito melhor o que são este tipo de notícias. E há, naturalmente, uma série de questões que foram suscitadas pela tua intervenção, mas eu queria começar já agora, porque é uma notícia que me interessa particularmente, esta última nota sobre o ataque de Henrique II a Lisboa, e fica uma hipótese de o tablado ser efetivamente uma estrutura de madeira para se assistir a desportos marciais que sabemos que eram praticados na Rua Nova. Aliás, na zona da Raia, em Barrancos, a estrutura que é montada com bancos para as pessoas assistirem às touradas que aí se realizam é chamada justamente o tabuado ou tabuado. Fica como hipótese. Naturalmente, se calhar, as questões que mais me suscitaram curiosidade têm que ver com a composição e a finalidade destes anais. Porque se nós encontramos notícias de âmbito, chamamos assim, nacional, na maior parte dos casos, estes anais são compostos com informação de âmbito regional ou mesmo local, pelo menos na sua essência. Quase que as notícias de âmbito, digamos, nacional, servem para estruturar e para enquadrar todas as outras numa determinada cronologia. O que me remete para a sua função, ou para a intencionalidade de quem elaborou esses mesmos anais, e que é essencialmente a de criar momentos que sirvam como ponto de referência para uma cronologia, volto a dizer, de âmbito regional ou local. Será essa essencialmente a função destes anais, ou seja, estabelecer a nível regional ou local uma cronologia? E agora a segunda parte da questão, mas para quê? Só a ideia de criar ou preservar memória não me parece suficiente. Eu creio que deve haver uma intencionalidade e questões de natureza mais prática subjacentes a estas listas, pequenas listas de acontecimentos. Agora, a questão é que intencionalidade e que função mais prática é que poderia existir como base para a elaboração destas listas. Eu recordo, por exemplo, de uma inquirição que foi feita em finais do século XIII para estabelecer a posse da Lesíria da Atalaia. E muitas vezes uma das coisas que era pedido nas inquirições era saber qual a idade dos inquiridos. Pois como não há cartão de cidadão, não há bilhete de identidade, para que as pessoas possam dar uma estimativa da sua idade, utilizam marcos temporais. Foi no tempo da Grande Cheia, foi no tempo da conquista disto, foi no tempo da Grande Fome. Será que estes anais poderiam ser utilizados também para ajudar a aferir esse tipo de informações? Ficam estas pistas e estas pequenas questões para começarmos esta nossa conversa, e volto a dizer que gostei imenso, foi muito interessante. Obrigado. Muito obrigada. Bom, para já pediré a referência para a nota quando editarmos os tais anais castellanos com a interpretação deste termo que não conseguíamos interpretar. Portanto, o Miguel ganhou uma referência numa nota. Mas, e muito obrigada, claro. Em relação a composição e a finalidade, nós pensamos estas coisas todos os dias. Estamos fascinados com os anais
e estamos a colocar essas questões constantemente. Eu acho que depende bastante, porque, por exemplo, no caso dos Anéis de Urbán ou do Tumbo Colorado, é bastante provável, e assim é que foram interpretados tradicionalmente, que fossem listas pronuncias para quem estava a consultar esses documentos ter um marco cronológico. Portanto, essas parecem ter uma grande funcionalidade. Depois, nós, quando lemos isso, vemos todo um processo de legitimação, de enquadramento do mosteiro num contexto político cristão, etc. Mas é bastante provável que alguns desses anéis tivessem uma funcionalidade prática. E quando são resumos, pronto, apontamentos a partir de escritos mais amplos, ou quando são anéis que o autor de uma crônica criou porque estava a fazer uma cronologia para depois estruturar o seu relato, podemos ver uma função prática. Mas é claro que a nós nos interessa, sobretudo, ver outras coisas, interpretar nesse sentido de que funcionalidade podiam ter para com objetivos políticos e não só. Eu não falei muito dos fenômenos naturais, mas uma característica dos anéis em toda a Europa, porque quase tudo o que tenho dito aplica aos anéis em qualquer contexto europeu, é que estes fenômenos são sempre registrados sem dar nenhum tipo de interpretação. Aconteceu isso. Às vezes podem ser ligados, por exemplo, nestes de Afonso de Alfama, o enterramento de Dom João I é ligado à aparição de um cometa. Há momentos em que podem ser ligados a algum acontecimento político, mas geralmente isso aparece já não sei, em Ignacio de Chaves, nos anéis mais antigos. Esta característica da historiografia medieval de registrar sem interpretar, porque deve ter algum significado que nós, pequenos, não conseguimos ver. E acho que isso é importante para compreendermos esta ideia de registro, de vamos registrá-lo por escrito porque deve ficar registrado. Que houve um terremoto, que houve uma cheia, Mas é claro, os anais, sobretudo a partir do século XIV, deixam de ser escritos em mosteiros, que sí que havia uma presença mais forte dessa mentalidade, e também, por exemplo, no caso de Santa Cruz de Coimbra, uma tentativa de justificar, de dar uma legitimação ao Reino de Portugal. Neste caso não seria tanto o mosteiro como o novo reino Afonso Henriques, e a todo este processo de criar uma cronologia, diríamos hoje, para a história nacional, que é feita a partir daquilo que querem registrar e daquilo que não querem registrar, que isso também é importante, como apagam determinados acontecimentos. Portanto, nesses casos haveria essa intencionalidade, mas nos séculos XIV e XV o mais frequente é os anais serem escritos por laicos. Muitas das vezes profissionais da escrita, como capelães e notários, e há alguns trabalhos interessantes sobre isso. E esses são os que frequentemente colocam acontecimentos locais, porque fazem parte da vida urbana, porque são notários, porque são vereadores, e colocam também acontecimentos das suas vidas pessoais, muito frequentemente. Portanto, aí eu acho que já há uma outra intencionalidade que está mais ligada a registrar aquilo que consideram que deve ser registrado porque faz parte da sua vida, registrar e escrever. Portanto, acho que há muitas respostas e isso faz com que isto seja extremamente interessante, pelo menos para nós,
E tamén unha outra, xa me cago, sobre a qual nos chamaran a atención há pouco tempo, a idea de que estamos perante unha cultura basicamente oral, e todos os textos escritos que vemos deben ser relacionados con esa idea de memoria no sentido de aprender de cor. Muitos destes acontecimentos, tal como as persoas que responderan a este inquérito sabían que nasceran antes ou depois do ano da cheia, moitas das persoas que estão a registrar esses anéis poden ter estado a registrá-los para aprendê-los de cor ou porque já sabiam qual era a ordem dos acontecimentos e estaban a registrá-lo para que outros aprendessem. Portanto, acho que tamén aí há um campo para explorar. Obrigado. Manel, a palavra é tua. Muito obrigado, Cove. Olha, gostei muito, fiquei muito intrigado com algumas coisas e que realmente que acabaste agora no final de falar. E sim, em primeiro lugar, assim que este site, blog, como chamaste, seja finalizado, tem que ser realmente divulgado. Queria te perguntar se queres partilhar algum link ou assim para depois as pessoas poderem ver. Pronto, diz. Podes dizer já. Escrevo no chat? Sim, pode ser. Então faz assim, escreves no chat, eu depois faço um comentário no Facebook e assim toda a gente depois vê e fica gravado. E a questão, portanto, o que me parece, uma das coisas que me parece mais interessantes nestes anais, que eu também, tal como o Miguel, confesso que não me conhecia, quer dizer, pronto, tinha uma ideia, claro, do que eram os anais, o que é que não eram, mas conhecê-los assim ao pormenor e perceber que são realmente uma realidade muito heterogénea é que me parece muito interessante, porque ao fim e ao cabo, se percebi bem, e depois diz-me se percebi bem ou não, qualquer apontamentozinho que diz no dia tal aconteceu qualquer coisa, já é considerado um apontamento de analística, será assim? Sendo assim, é realmente muito complicado, quer dizer, é interessante, é realmente fascinante e percebo o vosso fascínio porque realmente isto inclui muita coisa. E sobretudo, e depois relembrando que a Idade Média são quase 1000 anos, nós temos anais tanto do século IX e anais do século XIV, e imagino que sejam muito diferentes, como acabaste também por falar agora um pouco no fim. Quer dizer, aquilo que, e sobretudo pensando no século IX, século X, realmente as pessoas que escreviam em latim nestes sítios seriam talvez bastante menos do que depois seriam aquelas no século XIV e XV. Havia muito mais notários, muito mais pessoas que escreviam, e talvez isso possa ter algum impacto na escrita da analística. E depois parece-me super interessante esta questão de não se perceber a agenda. Não percebemos, ou melhor, ou de ser difícil perceber a agenda, ao contrário de muita historiografia que nós consultamos e que é, pronto, fontes fundamentais, não é? Nós percebemos, isto foi escrito para legitimar o rei X, isto foi escrito para dizer mal do rei Y, foi escrito para mandar baixo o Papa, não sei o quê, porque se queria outro Papa. Não, aqui estamos num campo em que se escreve-se e fica apontado. Isso parece-me poder ter o potencial de conferir uma autenticidade bastante interessante, porque uma coisa que é simplesmente escrita não tem grande agenda, e se não tem grande agenda é porque realmente deve ter acontecido, porque senão, quer dizer, não se vai escrever uma coisa quer dizer, não é? Eu estou a fazer aqui um salto de uma coisa que se estuda na arqueologia, que é a estratigrafia, e que uma das questões da estratigrafia é que realmente é aquilo que é, e por ser aquilo que é tem um valor altamente considerado. Ou seja, não é inventado por ninguém vai fazer uma casa para fazer um muro para depois vir alguém passar 500 anos e dizer, olha, foi feita aqui uma casa. Não. Ao contrário dos textos, por exemplo, o Fernão Lopes, nós sabemos que muito daquilo que ele escreveu, ele sabia exatamente que ia ser lido e interpretado para os objetivos que ele queria, e portanto isto parece-me
a analística é uma espécie de estratigrafia muito válida, por isso mesmo, por não ter uma agenda, assim óbvia e clara, pelo menos, ou quando a tem, nós não a conseguimos perceber imediatamente. E sim, pergunto se haverá mais coisas sobre outras cidades, com certeza. Isto que fizeste para Lisboa pode ser feito para Guimarães, para Évora, para a freguesia de X, Y, quer dizer, isso realmente parece-me ter um grande potencial e ser uma ferramenta muito interessante, sem dúvida nenhuma. E este Afonso de Alfama deixou muito curioso. Ese Afonso de Alfama, desculpa, non sei se... Diz. Ese Afonso de Alfama no Plioceno que se identifica desde que foi dos que ficaran en Ceuta após a conquista da cidade e dá os nomes dos que ficaran e dixe que aconteceu lá. Esa entrada é fantástica e a entrada en primeira persoa eu sou testemunho porque fiquei lá. Lá está, isso é uma das coisas que, quer dizer, tem um valor extraordinário, porque é uma testemunha ocular e não está a escrever com uma grande agenda, suponho eu, não sei, quer dizer, qual seria a agenda do Afonso de Alfama nisso? Não chegou lá, não? Se não tivesse escrito aquilo, não saberíamos dela e não saberíamos de que ficou lá. Sí, es extremadamente complejo saber si estos anéis eran virus. Sabemos que eran copiados y ya hubo investigadores que refieren sí, eran virus en voz alta, si estaban en un obituario, eran virus con las oraciones, mas a mí otras veces sabemos que realmente ficaban a oír. Era un registro, pues era copiado, podía ser consultado, mas a diferencia de las crónicas, claro, cuando Fernando López estaba a escribir, sabía que en la corte iban a ser lidas como falta y todos los presentes iban a oír o que decía deles, por tanto, en un contexto totalmente diferente. Mas há uma questão com os anais que é bastante interessante, que há uma continuidade no discurso, há uma série de notícias que são escritas em Castela no século X e que aparecem constantemente nos anais castelhanos e portugueses até o século XV, que são como esqueleto da história ibérica, um clássico discurso legitimador baseado na ideia de conquista dos territórios aos muçulmanos e de como isso justifica os territórios ibéricos. Essa lista aparece em Castela, aparece em Portugal, aparece traduzida para o português, tem uns clássicos, umas entradas que são clássicos. As navas de todos, a conquista de Sevilla, a conquista de Córdoba, sempre os mesmos. E nessa lista vão se intercalando, a partir do século XIII, notícias históricas que são lendas. Começam a aparecer, na maior parte dos textos que mostrei, aparecem a lenda da origem da Ordem de Santiago na Batalha do Clavijo, o Cavalo Branco, as lendas dos 12 pares, da visita de Carlos Magno à Península Ibérica, isso tudo passa a ser história oficial e, portanto, entra nos anais. E isso é extremamente interessante, porque como se vai transformando não apenas a memória dessas grandes batalhas ou dessas grandes conquistas, mas também esses mitos fundacionais, como se vão transformando no discurso oficial dos territórios ibéricos. Não assim na Coroa de Aragão, porque tem um discurso paralelo, mas sim nos diferentes territórios da Coroa de Castela e no Reino de Portugal. E essas listas são copiadas em Portugal e são traduzidas para o português e justificam a existência do Reino de Portugal.
permite quase estabelecer uma genealogia dos diversos anais. Total. Todos podem ser encaixados num quadro genealógico. Isso Ou seja, não é a genealogia dos anais, mas a genealogia do esqueleto dos anais, onde depois cada um vai acrescentando as notícias que mais lhe interessam. Que curioso. Sí, sí, é extremamente interesante e aliás tem uma geografia, porque vão avançando geograficamente em direção sul, não apenas as notícias, mas também os anais são escritos, normalmente são escritos no caso da Coroa de Castela na área de Burgos, pois em Toledo, mas depois os séculos XIV e XV são todos os que conhecemos, ou andaluzas, ou da Extremadura espanhola, ou toda essa área. E no caso de Portugal, Coimbra, Alcobaça, talvez alguns lugares mais ao norte são os grandes produtores até ao século XIII, e depois é claro que Lisboa, a maior parte dos textos dos séculos XV e XVI já produzidos em Lisboa. Portanto, sí, há um percurso interessante, acompanha o território de alguma maneira. Isso seria a mesma coisa, ou seja, aquilo que esse esqueleto que nós, pronto, até podemos tentar supor interpretar alguma função, não é? Da questão da legitimação da reconquista, etc. Depois com essa inserção das lendas e de coisas já completamente diferentes, quer dizer, já é outra coisa, não é? Parece ser outra coisa. Eu acho que é outra coisa para nós. Eu acho que para o medieval não era assim tão diferente. Eu acho que as navas eram um mito, realmente. Pois. E nesse sentido, esse nível de mito fazia com que se fosse muito próximo a um outro acontecimento que para nós não é histórico, porque não sabemos, sei lá, que a Batalha do Clavijo provavelmente nunca aconteceu, ou não da maneira em que foi depois descrita, mas vão colocá-la ao mesmo nível, porque é igualmente simbólica. Muito interessante. Sim, senhor. Eu penso que depois daqui da parte do Facebook temos aqui os parabéns do Marco Santos, que diz excelente a comunicação da professora Covadonga. E penso que, Miguel, nós não temos mais reações. Sim. O que muitas vezes é bom sinal, significa que a comunicação foi clara e que toda a gente percebeu na íntegra e que gostou. Bom, da minha parte, e antes de passar a palavra ao Manuel para fazer as despedidas finais, quero agradecer-te mais uma vez por esta excelente sessão medieval. Foi a melhor maneira de nós acabarmos o ano de 2023, acabámos em beleza, e por isso aproveito também para desejar a todos os que nos estão a ver, a ti também, Covadonga, e claro ao meu colega Manel, um Feliz Natal e um ano novo muito feliz. Estaremos de volta com mais sessões medievais em 2024 e agora passo a palavra ao Manel para fazer a encerramentação. Obrigado a todos. Pronto, eu vou apenas repetir as palavras do Miguel basicamente e desejar a todos umas boas festas e estas sessões medievais já têm alguns anos e é com muito gosto que nós vemos que continuamos a ter participações excelentes, como acabamos de ver esta participação da professora Covadonga e esperemos contar. Ainda já temos uma lista bastante interessante de futuras participações para 2024 e contaremos então com a vossa presença e pronto, e queríamos despedir e desejar umas boas festas, um Feliz Natal e um bom ano novo a toda a gente. Adeus, até breve, até para o ano. Obrigado. Não precisas desligar, Cova.